Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos a simplicidade do Evangelho. Em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, Paulo diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando nós olhamos a forma como o apóstolo Paulo escreve ao povo de Corinto, aos irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, Paulo, ele não tenta demonstrar sabedoria. Eu estava pensando uma coisa: hoje nós vivemos numa época em que as pessoas querem mostrar sabedoria, mostrar conhecimento. Cada vez mais nós queremos mostrar que sabemos muito, que sabemos mais, que somos aquele que mais sabe. Muitas vezes queremos usar palavras extremamente difíceis para mostrar o nosso nível cultural e queremos mostrar que o Evangelho é relevante do ponto de vista cultural. O apóstolo Paulo era alguém que tinha essa capacidade. Tanto é que ele foi em Atenas e lá ele falou no Areópago e os sábios gregos, os filósofos gregos o ouviram atentamente, porque Paulo era um homem que tinha muito argumento. Mas quando Paulo vai pregar o Evangelho na cidade de Corinto, ele faz questão de mostrar que o Evangelho é essa simplicidade. Por isso, precisamos nos lembrar da simplicidade do Evangelho. As pessoas precisam saber que são pecadoras e que o seu pecado as separa de Deus, mas que Jesus veio colocar essas pessoas juntas a Deus. Jesus veio estabelecer uma ponte entre o homem e Deus, porque entre o ser humano e Deus existe um abismo, e esse abismo se chama pecado. O pecado nos separa de Deus, mas a cruz de Cristo nos une até Deus. Aliás, é a única ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Por esse motivo, Paulo mostra que Jesus morreu sobre a cruz e ele levou consigo os pecados da humanidade. A penalidade gerada por esses pecados foi completamente paga. 3 dias depois da morte de Jesus na cruz, ele ressuscitou dos mortos, provando que era o verdadeiro Filho de Deus, o único que venceu a morte e que podia pagar esse preço pelos nossos pecados. Segunda coisa que precisamos reconhecer é que, mesmo nessa simplicidade, precisamos reconhecer o poder do Evangelho. A nossa mensagem é simples, mas é incrivelmente poderosa. Martinho Lutero dizia que o Evangelho é muito simples, porém muito complexo. Ele dizia que as águas do Evangelho são tão rasas que até um rato consegue atravessá-la, mas elas são tão profundas que um elefante afoga tranquilamente nas águas do Evangelho. Profundidade e simplicidade, simplicidade e profundidade. A profundidade não está nas palavras, a profundidade está no teor da mensagem. A profundidade está no Senhor da mensagem. A profundidade está em Jesus. A mensagem é simples, mas incrivelmente poderosa. Em Romanos 1,16, Paulo escreve: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra que Paulo emprega aqui no original descreve um poder de uma dinamite, um poder forte, um poder real, um poder concreto. E por isso, nós devemos nos lembrar sempre que há poder na mensagem simples da vida, morte e ressurreição de Jesus. E nós nunca devemos nos envergonhar dessa mensagem, mas devemos proclamar essa mensagem com fé, ousadia e com coragem. O Evangelho é simples, mas é profundo. O Evangelho, e ele é profundo por quê? Porque ele é poder de Deus. Nenhuma palavra no mundo tem poder para mudar a eternidade das pessoas.
A única palavra que muda a eternidade das pessoas é o Evangelho, que são as boas novas de Jesus Cristo. Através delas, o homem pecador, a pessoa pecadora, se transforma em salvo, e salvo pela graça do Senhor Jesus. Por esse motivo, eu e você devemos entender as duas coisas, a simplicidade do Evangelho e a profundidade. Entender que o Evangelho não são palavras, o Evangelho são atos. O Evangelho é Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz como pecador, sem ter pecados, para que eu e você, pecadores, pudéssemos ser feitos sem pecados através dele. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.